Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS 82 Português, PS 82 Português. Eu gostaria de gravar esse vídeo hoje para dizer um pouquinho para você quem eu sou. É sempre bom saber quem você está escutando. É bom saber se a pessoa tem algum nível de credibilidade e que nível de credibilidade essa pessoa tem. Nesse mundo da internet, de YouTube e outras plataformas onde as pessoas postam tantos vídeos, no final a gente acaba escutando pessoas que na realidade não têm credibilidade, muitas vezes nem sabem o que estão falando, e às vezes nós encontramos pessoas que sabem muito bem o que estão falando. Então eu gostaria que você não ficasse no escuro, e porque eu sou pastor Sérgio Bento. Então vamos lá. Eu nasci na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Quando eu nasci, meus pais já eram membros da primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Eu sou batista, até hoje eu sou batista, além de que eu sou um batista diferente. Alguém perguntou para mim, pastor, como o irmão ainda é batista, dado algumas das coisas que têm acontecido na igreja batista? E eu digo assim, eu sou batista ao estilo antigo. E eu fui ensinado o seguinte, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, o que acontece? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia fala... A Bíblia é a voz de Deus, e quando a Bíblia fala, a voz da Bíblia é mais alta do que as tradições e doutrinas humanas. Então, ainda que eu seja batista, eu sou sincero comigo mesmo, e eu sei que os batistas também, como todas as outras denominações, têm sérios problemas. Mas eu considero a Bíblia a minha regra de fé e prática. Esta é quase que a única razão porque eu ainda sou batista. A vida passou. Em 1988, eu vim para os Estados Unidos para estudar teologia. Eu fui aceito numa faculdade teológica aqui no estado do Texas. E eu vim com a minha esposa grávida de 4 meses. Eu tinha 22 anos de idade, de 22 para 23. Minha esposa 21. Nós vimos para cá com a cara e a coragem. E a promessa que Deus nos abençoaria. Quando eu vim para cá, e eu tenho que dizer isso para as pessoas, porque isso é muito importante, eu não ajudei Deus a abrir as portas. Ou seja, eu não fiz nada ilegal, imoral e que faltava a ética. Deus abriu as portas sem que eu mexesse um grão de areia. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, Deus abriu a porta. E quando você vai ver a história, não é bem assim. Existe um monte de rolo, um monte de mentira, um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e no final do testemunho, Deus abriu a porta. Não, Deus não abriu a porta. É por isso que muitas vezes as pessoas, no final das contas, acabam se dando mal. A gente não fez assim, a gente veio com a cara e a coragem, não muito dinheiro no bolso, mas com a certeza de que Deus tinha aberto essas portas e nós viemos para cá. E uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu queimei a ponte que conectava Estados Unidos com o Brasil. E eu me lembro até hoje, eu e minha esposa sentados em 2 cadeiras, porque a gente alugou um apartamentinho, e os únicos móveis que nós tínhamos eram 2 cadeiras, a gente dormia no chão, e ela grávida de 4 meses. E a gente sentou naquelas 2 cadeiras, a gente deu a mão um para o outro, a gente começou a chorar, e a gente perguntou a nós mesmos, o que nós estamos fazendo aqui? Sem família, sem conhecer basicamente ninguém, conhecia um casal que vivia muito longe de nós. E nós choramos e nós oramos. E eu disse assim para minha esposa, nós não temos uma outra opção a não ser ter sucesso nos Estados Unidos. Queimei a ponte,
não olhei para trás e seguimos adiante. Aprendi o inglês e o espanhol ao mesmo tempo, mas nunca fui numa escola para aprender inglês ou espanhol. Eu simplesmente vivi aqui e tinha a intenção de aprender. Por isso, por um tempo nós encontramos uma igreja brasileira, nós participamos da igreja brasileira por um pouco de tempo e saímos da igreja brasileira, fomos para uma igreja americana e ali a gente aprendeu bastante inglês com os irmãos, a gente aprendeu da cultura, porque falar inglês não é nada mais falar inglês, é abraçar a cultura, entender a cultura. Depois nós fomos para uma igreja hispana, aprendemos o espanhol e caímos em amor com os hispanos. E ainda que um tempo depois eu fui co-pastor de uma igreja brasileira, quando eu saí, quando Deus me guiou para sair daquela igreja, eu finalmente comecei a pastorear e eventualmente comecei a pastorear uma igreja hispana. Eu fui ordenado pastor em 1994. E desde 94 até agora, 2025, eu somente pastoreei 2 igrejas. Eu não vejo o pastorado como uma profissão. Ou seja, eu começo nessa igreja, eu aprendo alguma coisa, eu vou para uma igreja maior e me pagam mais, esse negócio todo. Muito pelo contrário. Eu, na realidade, rejeitei uma igreja brasileira de mais ou menos 800 membros que me convidou para pastorear. Rejeitei igrejas aqui nos Estados Unidos de 350 a 500 membros para pastorear, porque eu tinha a minha igreja, eu era pastor de uma igreja. Deus me tinha dado ovelhas. E na minha opinião, pastor não abandona suas ovelhas. Então eu nunca fiz isso. Então eu pastorei 2 igrejas. A razão por que eu saí da primeira igreja é porque quando eu comecei a pastorear aquela igreja, eu ainda estava estudando. E aí o que aconteceu é que eu realmente entrei num estado físico de cansaço, estado mental de cansaço muito grande que eu tive, por causa de saúde, eu tive que parar. Aí eu parei por 4 anos e depois eu voltei para essa igreja que eu estou agora, que já faz quase 15 anos que eu estou nessa igreja. Que é minha família, são meus irmãos, eu amo eles de todo o meu coração, eu dou minha vida por eles e eles dão a vida deles por mim. E nós nos amamos, somos uma família, nós não somos uma organização, nós somos um organismo. Isso é igreja, o resto é papo furado. Então, em sentido acadêmico, eu alcancei o bacharelado em estudos bíblicos. Então eu também alcancei um mestrado em teologia e posteriormente eu também alcancei um mestrado em administração de empresas. Então tenho dois diplomas de pós-graduação e um número sem fim de certificados de pós-graduação, tanto teológico quanto profissional. A minha ideia de pastorado sempre foi não ser pesado para a igreja. Eu aprendi isso com Paulo, o apóstolo Paulo, que ele fazia tendas, né? Na realidade ele era um arquiteto, engenheiro civil, mas ele fazia tendas. Mas eu aprendi isso também com um pastor que eu não me lembro o nome, que quando eu era adolescente lá na primeira igreja batista de São Caetano do Sul, tinha uma outra igreja no Ruge Ramos, e o pastor daquela igreja pequenininha, ele era bivocacional, ou seja, ele era profissional, ele tinha a sua profissão, mas tinha também o pastorado. Ele era altamente criticado, mas aquele homem deu a vida pela igreja, porque muita gente pensa que pastor bivocacional não dá suficiente tempo para a igreja. Na realidade, eu não sei o que a maioria dos pastores de tempo completo fazem da vida. Mas esse é outro assunto. Mas profissionalmente eu comecei como faxineiro, limpando prédio. E não somente limpando prédio, eu limpava prédio normal, de escritório, mas por um tempo, uma questão de 3 a 5 anos, quando eu estava todavia estudando, eu limpava uma delegacia. Inclusive a prisão da delegacia. E 2 vezes... eu tinha que limpar os escritórios, mas eu tinha que limpar a prisão.
onde os presos estavam lá, eles tiravam os presos e eu tinha que lavar uma vez por mês do teto ao chão, as paredes, me cobria tudo, ia lá, lavava, limpava tudo, era o que eu fazia. 2 vezes, do lado dos homens, eles tiraram os presos, mas não colocaram atenção, e 2 vezes eu entrei lá dentro e tinha 2 caras com faca. Quando eu entro e vou entrar na cela, o cara tá com a faca assim e eu faço um sinal pro policial, eles vêm correndo, que eles veem a minha cara, eles vêm correndo, pulam em cima do cara, aquele negócio todo e tiram a pessoa de lá. Do lado das mulheres, a experiência mais triste é que, como eram menos mulheres presas, eles abriam a parte das mulheres, eu entrava, limpava o que eu precisava limpar, eles nem tiravam exatamente, eu nem precisava entrar nas celas que elas estavam, eu limpava as celas que estavam abertas. E uma vez eu entrei e eu encontrei uma mulher enforcada. E eu tive que chamar os policiais e informar, então, que havia uma mulher enforcada dentro da prisão. Nada fácil, mas foi o que aconteceu. De ser faxineiro, eu consegui um trabalho de conselheiro, porque eu peguei um bacharelado de estudos bíblicos com um diploma também em psicologia. E eu fui trabalhar como conselheiro de estudantes num programa especial do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então eu tinha uma carga, um número de estudantes de entre 70 a 100 estudantes, meninos de 16 a 24 anos de idade, e basicamente eu cuidava deles, aconselhamento pessoal, aconselhamento de educação e profissional. Então eram estudantes que tinham sérios problemas, nunca se adaptaram à sociedade, eles podiam se inscrever nesse programa do governo e a gente estava lá para ajudar eles. Uma experiência, ainda que eu tinha meninos como meus estudantes, eu tive uma experiência muito, muito forte, que foi uma vez que eu fui trabalhar, e a gente trabalhava do meio-dia às 9, mas uma vez por semana a gente trabalhava das 8 às 5 da tarde. E o meu dia de trabalhar às 8 às 5 da tarde é de quarta-feira, porque eu saía de lá e ia direto para o culto na igreja. E num desses dias, uma menina desapareceu. Então, quando eu estava lá de manhã, era somente eu para 900 estudantes. Se tivesse algum problema, era eu para 900 estudantes, para aconselhamento. E uma menina desapareceu. E a menina desapareceu e ninguém encontrava a menina desapareceu, ninguém encontrava a menina. Eu finalmente encontrei a menina debaixo de um edifício, daqueles edifícios portáteis que ficam em cima de colunas de concreto. Eu encontrei a menina debaixo de um daqueles edifícios com os punhos cortados. Ela tinha tentado se matar. E eu arranquei ela lá de baixo e aí então vieram os paramédicos e tudo isso e levaram ela. E ela sobreviveu, mas foi bastante difícil. Do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, eu fui recrutado para ser... Porque, deixa eu voltar aqui um pouquinho. No Departamento de Trabalho, eu desenvolvi todo o treinamento que é chamado Social Skills, ou seja, habilidades sociais, que a gente ensinava para a molecada como ser sociável, como ser diplomático em relacionamentos sociais. E eu desenvolvi o programa de treinamento para todo o programa nos Estados Unidos. Então isso me deu uma certa experiência no meu currículo. E com isso, uma corporação que eu creio que teve aí no Brasil, chamada Blockbuster. Blockbuster, que era uma corporação que alugava vídeos, videotape, e eles me recrutaram para ser treinador corporativo, corporate trainer. Então eu era responsável pelo treinamento de 800 empregados na Blockbuster, e isso eu fiz durante mais ou menos 3 anos, que foi, eu sempre tive aquele sonho profissionalmente de ser um corporate trainer, um treinador corporativo, e eu alcancei fazer isso, mas aí então a Blockbuster entrou em bancarrota e foi diminuindo até basicamente
acabou. Mas antes de acabar, eu fui trabalhar com o Departamento de Pequenos Negócios dos Estados Unidos como conselheiro de negócios. Porque no meio tempo de fazer todas essas coisas, eu comecei meus próprios negócios. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil começar um pequeno negócio. Então, eu tinha umas coisas, uns bicos que eu fazia de pequenos negócios e fui aprendendo finanças. E porque eu tinha um mestrado, eu estava no meio do meu mestrado em administração de empresas, aí a Blockbuster basicamente pagou metade do meu mestrado de administração de empresas, o que me ajudou a ter mais experiência em relação a negócios e finanças e todas essas coisas. Então, quando eu fui trabalhar com o departamento do Small Business Administration, administração de pequenos negócios, eu já tinha uma boa experiência na área de negócio, de finanças e toda essa coisa, mas eu fiquei lá somente um ano e uns meses. E então, a Câmara de Comércio de uma cidade aqui na região de Dallas me recrutou para ser diretor de desenvolvimento econômico na área de desenvolvimento de pequenos negócios. Então, o meu grupo de desenvolvimento econômico, nós éramos 5 e todos nós éramos profissionais com MBA, ou seja, mestre de administração de empresas. Nesse processo, eu fui diplomata da cidade em relação a desenvolvimento internacional. Eu representava a cidade diplomaticamente na questão de negócios e tratados com outros países. E comecei então a desenvolver todo um conhecimento na área de tecnologia e comercialização de tecnologia. Então surgiu a oportunidade, baixo contrato, de ser um administrador para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ou seja, eu tinha um nível de top secret em relação à segurança nacional da nação. Eu era responsável por 7 estados da União, onde eu fazia comercialização de tecnologia dos laboratórios americanos para o mercado, seja o mercado nacional ou internacional. E ao mesmo tempo, no topo das guerras do Iraque e Afeganistão, uma das minhas responsabilidades era conseguir sistemas de defesa e de sistemas ofensivos para o pessoal do Special Forces, das forças especiais das Forças Armadas Americanas. Então, eu fiz algumas coisas muito interessantes nessa área. Fiz isso por um tempo, muito interessante, por exemplo, visitando aqueles laboratórios que ninguém sabe que existem, desenvolvendo software que acabam sendo softwares que a molecada joga, softwares de guerra, como Call of Duty e stuff like that. E chegou um momento que parecia mais que eu estava trabalhando na preparação para o anticristo do que qualquer outra coisa, então eu pulei fora. Pulei fora e voltei a trabalhar, então, com o Small Business Administration, ou administração de pequenos negócios, e fui diretor de um centro de comercialização de tecnologia. E também, nesse mesmo período, eu fui consultor exclusivo do maior sistema de saúde dos Estados Unidos, onde eu desenvolvi todo o programa de comercialização de tecnologia, desde questões a gente não usa a palavra diagnóstico, porque é uma palavra médica, mas a gente conseguiu, por exemplo, identificar Alzheimer's em pessoas de 35 anos de idade, quando os médicos diziam que Alzheimer's você só sabe quando você tem, né? É mentira. Nós encontramos, o meu grupo encontrou cura para todos os cânceres do pescoço até a cintura. Mas a gente foi completamente bloqueado porque cura, na visão de certas pessoas, cura não faz dinheiro.
Você cura a pessoa vai embora e não volta mais. Você manter a pessoa doente, voltando sempre, é o que faz dinheiro. Corpos nas camas é o que faz dinheiro, e não gente curada. Trabalhei com questões de diabetes. Eu gerenciava cientistas na universidade, no sistema de universidade do estado do Texas. Eu era parte de um grupo de pessoas chamado, de um board, de uma diretoria chamado Institutional Review Board, que basicamente nós controlávamos os cientistas para eles não se tornarem cientistas loucos. E então eu era uma das pessoas que tratava das questões éticas na evolução da ciência dentro do sistema universitário do estado do Texas, especificamente a Universidade do Texas. Eu fui membro de um comitê de desenvolvimento econômico para o estado do Texas, baixo o governador Rick Perry, onde nós desenvolvemos um planejamento estratégico para o estado do Texas por décadas. E muitas coisas que as pessoas vão ver hoje aqui no estado do Texas são coisas que nós planejamos 25 anos atrás. Então, muito, muito interessante. Se você olha meus vídeos e você vê todos esses livros aqui atrás de mim, essa aqui é meu escritório aqui em casa, minha biblioteca. Eu tenho aproximadamente 15 mil livros aqui na minha biblioteca. Eu também faço day trading, ou seja, stocks e coisas dessa maneira com a bolsa de valores. E também faço crypto, investimento em crypto e coisas dessa maneira. Agora, por que eu digo isso a você? Porque a minha experiência não é somente teológica, ainda que academicamente eu tenho 2 diplomas teológicos e profissionalmente eu tenho um diploma em administração de empresas. A minha experiência eu acho que a palavra é holística, é uma experiência que abrange diversas áreas. Eu vi coisas que a maioria das pessoas não vê, eu fiz coisas que a maioria das pessoas não fazem, eu tive oportunidades com top clearance, top secret clearance, de fazer coisas que a maioria dos americanos não fazem. Então, quando eu digo as coisas que eu digo, não é simplesmente porque eu digo por dizer. Se eu, por exemplo, falar a respeito dos pais da igreja, eu tenho toda a coleção de todos os escritos dos pais da igreja. Quando eu falo de Calvino, eu vou falar de Calvino, é porque, por exemplo, deixa eu pegar um livro aqui. Eu li os institutos da religião cristã, acho que essa é a tradução, do Calvino, que é esse livrinho aqui. A maioria dos pastores calvinistas e reformados nunca leram esse livro, porque se eles lerem esse livro, eles vão ver as aberrações que Calvino fala. Heresias e blasfêmias. Te dou um exemplinho. Te dou um exemplo. Por exemplo, o pessoal reformado, blá blá blá, fala sola escritura, e fala Calvino, Lutero, whatever, sola escritura. Primeiro, Lutero não cria na Bíblia. Ele não aceitava a Bíblia como é. Ele não aceitava o livro de Esther, ele não aceitava o livro de Jonas, ele dizia que o livro de Jonas era uma ficção, e ele dizia que o livro de Tiago era falso. Não foi escrito por Tiago, que na realidade era Jacobo, que era o irmão de Jesus, era na realidade o pequeno Tiago, que era um outro Tiago que existia naquele momento. Então, Lutero não cria. O problema com Calvino é que Calvino, e ele diz nesse livro aqui, quando eu falo, e se a gente tiver tempo, se a gente não for arrebatado, eu vou mostrar para vocês, nos escritos de Calvino, que Calvino diz o seguinte, isso porque os calvinistas falam sola escritura e João Calvino, blá blá blá. Calvino vai dizer assim, a Bíblia é um livro como qualquer outro livro. E o único momento que a Bíblia
se faz palavra de Deus é pela ação do Espírito Santo na pessoa em certos momentos que certas pessoas leem o livro, e essas certas pessoas são somente os eleitos. Fora da ação do Espírito Santo no eleito, quando ele está lendo, a Bíblia é um livro como qualquer outro livro. E isso está neste livro. Então a maioria das pessoas, eles são batistas, metodistas, reformados, calvinistas, mas eles somente ouvem o pastor pregar e eles não verificam o que o pastor está falando. Vai haver diferenças de opinião acerca de certos textos e tudo bem. Agora, quando se fala que um homem, por exemplo, João Calvino, é conectado, João Calvino e sola a escritura, e fala assim, e nós somos calvinistas, calvinismo, sola a escritura, ninguém leu os institutos da religião cristã. Porque Calvino não fala isso. E na realidade, Calvino vai falar muitas outras besteiras. Incrível. Para quem não sabe, Calvino foi um assassino. Quando ele era o líder do movimento calvinista em Geneva, no século XVI. Então, agora por que eu digo isso? Porque ter basicamente 15 ou um pouquinho mais de 15 mil livros na minha biblioteca significa que eu leio um pouquinho e eu faço minha investigação. Com 5 anos em cada língua da Bíblia original, 5 anos em hebraico e 5 anos no grego, academicamente falando, eu não leio minha Bíblia em português, espanhol ou inglês somente. Eu vou no texto original consistentemente. Eu sou literalista, não sou como os calvinistas ou reformados que têm que alegorizar as coisas. Eu sou literalista. Agora, quando o texto requer que eu interprete o texto como um símbolo ou alegoria, nós fazemos isso. Não obstante, muitas vezes o que acontece é que o sentido literal básico de interpretação do texto é exatamente o que Deus quer que nós entendamos. Eu dou esse exemplo. Por exemplo, minha esposa aqui em casa tem um livro de cozinhar chamado Dona Benta. Se eu pegar esse livro e abrir lá para fazer um pão, e o livro diz assim, pega um copo de farinha, mais meio copo de óleo e mistura os dois. Se eu leio um copo de farinha e um copo de óleo, eu tomo esse livro, eu tomo o que este livro está dizendo literalmente. É um copo de farinha e um copo de óleo. Eu não vou pegar um copo de arroz e um copo de leite simplesmente para que eu possa justificar a minha posição a respeito do pão que eu estou fazendo. Então o que acontece? Quando você escutar eu falar a respeito de qualquer assunto aqui, como eu estou falando do arrebatamento, que eu espero e creio que pode passar a qualquer momento, literalmente, eu não faço isso desde um vácuo que apareceu e eu comecei a falar. Eu falo a respeito de décadas de estudo. Por exemplo, eu me recusei, se assim eu posso dizer, a pregar no livro de Daniel por 25 anos, porque eu não queria cometer o erro de pregar algo que não era realidade, que não era verdade. Eu queria saber o que eu estava falando, e então faz uns 2, 3 anos atrás eu preguei o livro de Daniel e me tomou mais ou menos 6 meses para pregar o livro de Daniel. Porque eu também não sou aquele tipo de pastor que está pregando e fala assim, meus irmãos, eu não vou falar a respeito disso porque nós não temos tempo. Como que não tem tempo? Como que não? Lógico que tem tempo. Agora, se a igreja e o pastor está tentando entretener as pessoas e tem que falar rapidinho, então é assim, introdução, 3 pontos e aplicação, você vai ter nada mais coisas superficiais. Eu me lembro que um dos meus professores de teologia chegou para mim um dia, ele escreveu uma nota. Eu estava no meu mestrado, fazendo meu mestrado, e ele escreveu uma nota e pôs na minha caixa lá de correspondência. E eu tenho essa nota até hoje. E ele diz assim, Sérgio, muito obrigado pelo comentário que você fez na classe ontem. Eu não me lembro que comentário eu fiz, mas ele me agradeceu.
E ele falou assim, existe praticalidade em conhecer a Deus. O que ele quis dizer com isso é o seguinte: viver uma vida cristã prática não é somente o seu pastor chegar e falar assim, faz 1, 2, 3. Viver uma vida prática é conhecer a Deus e conhecer a Deus profundamente. E isso não vai acontecer somente por viver na superfície. Para você conhecer as profundidades de Deus, ou um pouquinho das profundidades de Deus, você tem que se dedicar e entrar e tomar o risco de estudar as coisas que muitas vezes as pessoas não querem estudar. Mesmo porque vai desafiar as próprias doutrinas e tradições delas. E deixa eu dizer isso para você. Sim, o cristianismo de hoje em dia, basicamente, é uma religião feita por mãos humanas. O sobrenatural foi tirado do cristianismo. O cristianismo hoje é irmão ou primo da ciência, completamente racional, ou uma loucura pentecostal, com heresias e blasfêmias sendo aceitas nos púlpitos, por exemplo, e eu vou dizer mais a respeito disso, com mulheres sendo chamadas pastoras. Então, nós vivemos uma loucura naquilo que Deus instituiu, que foi a igreja. A instituição de Deus permanece santa, porque no meio dessa loucura toda vai haver gente que é cristão, cristã, santo, santa, puro, pura. Mas é um pouquinho de gente, é o remanente. Acho que é essa a palavra. Remnant. Mas eu gostaria de dizer mais isso para você. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando a respeito de tantas coisas, mas não convém. Eu gostaria que você soubesse quem eu sou, de onde eu venho. E por quê? Pela graça e misericórdia de Deus. Por causa do sangue de Cristo Jesus e a salvação que Ele me proporcionou. Então a experiência que Ele me deu, trazendo um menino casado, com uma menina, sua esposa, grávida, para os Estados Unidos. E depois de quase 40 anos que nós vivemos aqui, poder começar esta série de vídeos, que eu não creio que vai ser por muito tempo, simplesmente para compartilhar a verdadeira palavra de Deus. E um detalhe, outro dia alguém escreveu e falou assim, você está querendo fazer dinheiro com os vídeos. Eu não preciso de dinheiro. Deus já foi bom, suficientemente bom para mim. Diante de Deus, eu digo o seguinte, se por alguma razão, de alguma maneira, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, entrar qualquer dinheiro por este canal, 100% do que entrar monetariamente será usado para evangelismo e missões. Deus é minha testemunha. Você é minha testemunha. Deus cuidou de mim e Deus cuidará de mim. O meu tesouro está no céu. Eu não preciso das riquezas deste mundo, além de que Deus já me deu bastante delas. Este sou eu, Pastor Sérgio Bento, PS 82, português.